Bom dia, igreja. Ô Diego, só porque eu vou ministrar você já está indo embora? Não podia perder a oportunidade. Alguém nos visita nesta manhã? Levanta a sua mão. Todo mundo de casa? Amém. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para repartir nesta manhã, eu vou falar de 3 tipos de pessoas que a Bíblia relata. 3 tipos de pessoas que viveram na época de Jesus, na época dos discípulos. E eu sei que o Espírito Santo vai trazer no teu coração se você se identifica com algum tipo dessas 3 pessoas, tá? Então, eu oro para que Deus nos dê a nossa alma cativa a Ele, em nome de Jesus, que nada nos distraia nessa manhã, mas que a gente possa prestar atenção e beber dessa palavra, porque é uma palavra que transformou a minha vida e eu creio que vai transformar a vida de vocês também. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Atos 3, do 1 ao 8. Esse é o primeiro tipo de pessoa que nós vamos encontrar nas Escrituras. A Escritura fala de vários tipos de pessoas, né? Mas eu separei 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9ª. Essa hora 9ª é 3 horas da tarde, tá? E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém. Então, a gente vê nesse relato aqui que Pedro e João, eles estavam indo ao templo, às 3 horas da tarde, né? Para orar. E este homem coxo que a Bíblia se refere, ela fala que ele era colocado desde pequeno, na porta do templo para esmolar, para pedir esmola. Todos os dias da sua vida, ele estava ali na porta do templo mendigando. E quando ele pede esmola para Pedro e João, como ele pedia para todos, né? Eles param e mandam que o coxo olhe para eles. Vocês viram aqui no versículo 4 que Pedro fala assim: olha para nós. Por quê? Eu imagino que esse coxo ele ficava de cabeças baixas. Vocês já devem ter visto alguém na rua pedindo esmola, fica com a cabeça baixa, com a mão estendida, sabendo que a pessoa vai passar ali para ver se ela deposita uma moeda, alguma coisa na mão dela. E quando Pedro e João falam, olha para nós, eles estão pedindo que esse coxo dê atenção para eles. Aí eu fico me perguntando, quantas vezes Pedro e João já haviam entrado naquela porta, já tinham passado pelaquela porta naquele templo, e eles não tinham observado aquele coxo. Porque o coxo estava ali todos os dias. A Bíblia fala que desde a sua infância ele era colocado na porta do templo. Mas por que Pedro e João observaram aquele coxo naquele dia? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E naquele dia, a glória de Deus seria revelada através da cura desse coxo. Amém? Tudo Deus tem um propósito. Vocês não precisam abrir em João 9, versículo 3. É uma história onde que Jesus conta que ele estava entrando no templo e os discípulos perguntam, né? Mestre,
Tinha um cego lá de nascença. Quem pecou? Este ou os seus pais? Para que o mesmo fosse assim. E Jesus responde: nem ele nem os seus pais pecaram, mas o mesmo está assim para que hoje fosse manifesta a glória de Deus. Tudo Deus tem um propósito. Amém? Eu falei dos discípulos, mas agora vamos um pouquinho mais fundo nessa história. Para e pensa, quantas vezes Jesus tinha entrado pelaquela porta? Já pararam para pensar nisso? Jesus entrou muitas vezes pela porta do templo, e aquele coxo estava lá, só pedindo esmola. E a Bíblia não fala que Jesus curou ele, enquanto Jesus estava ali de corpo presente. Quantas vezes esse coxo viu Jesus entrar? Mas esse coxo não sabia quem era Jesus, porque ele estava mais preocupado com a sua situação, que era pedir esmola, do que conhecer a Jesus. Porque Jesus não entrava sozinho. Eu imagino que tinha uma multidão caminhando atrás de Jesus, e tinha aquele burburinho, tinha aquele alvoroço de vozes e pessoas, e aquele coxo, ele simplesmente não pensava quem era aquela pessoa que estava entrando ali. Ele estava preocupado se ele ia ganhar alguma coisa. E Jesus passando ao lado dele. Ele só via a multidão, mas ele não tinha interesse em saber quem era aquela pessoa que a multidão estava seguindo. Aí esse texto nos traz algumas reflexões. Quando eu falo de igreja, queridos, eu quero que você entenda que eu não estou falando da nossa congregação. Nós somos uma pequena parte da igreja do Senhor. Quando eu falo de igreja, eu me refiro a toda a igreja. Quantos coxos existem ainda nos dias de hoje? E eu não estou falando de problema físico. Eu estou falando coxos, pessoas que têm esse mesmo comportamento que esse homem que a Bíblia relata continuam tendo. Quantas pessoas que não conseguem caminhar, não conseguem evoluir naquela caminhada para a qual nós fomos chamados por Jesus a ter? Muitas pessoas. Há pessoas que desde criança frequentam as reuniões. Nós acabamos de ver aqui os nossos pequenos. Eu fui uma criança que com 5 anos de idade eu já era levado na igreja. E eu digo uma coisa, eu lembro de muitas coisas que aconteciam dentro da salinha. Muitas coisas, porque a gente está com o HD zerado, como a gente costuma dizer, e é um momento sim da palavra ser colocada no coraçãozinho deles, mas só isso não quer dizer muita coisa, queridos, porque essas crianças elas vão crescer e elas vão precisar ter uma experiência pessoal com Jesus. Eu me entreguei ao Senhor Jesus quando eu tive uma experiência pessoal com Jesus. O fato de a gente ter sido criado dentro de igreja, isso não é garantia de salvação. Nós temos que ensinar os nossos filhos que eles busquem a Jesus, para que eles tenham a experiência deles. Não basta o pai e a mãe ter a sua própria experiência, e os filhos não ter. A salvação não é por atacado, é individual. É uma experiência individual. A Bíblia diz que Jesus conhece a cada um de nós pelo nome, antes da fundação do mundo. Jesus quer um relacionamento individual com cada um de nós. Lembre-se, o coxo estava todos os dias na porta do templo. Quantas vezes nós estamos reunidos como igreja, mas nós só estamos pensando no nosso problema, naquilo que irá me satisfazer, no que eu posso ganhar de Jesus, no que Jesus pode melhorar a minha vida. Vocês percebem que isso está errado, porque eu me coloco no centro. Jesus tem que estar no centro, não sou eu. Quantos creem que Jesus está aqui nessa manhã? Vou perguntar de novo, como diz o Alcione. Quantos creem que Jesus está aqui nessa manhã? Amém. Amém. Você sabe por que Jesus está aqui, amados? Porque você está aqui, porque eu estou aqui. Como que eu posso ter certeza disso? Porque está escrito em Mateus 18:20, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles.
É por isso que a igreja tem que se reunir. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Quando eu estou na minha casa, Jesus está lá comigo. Mas quando eu estou como igreja, Jesus está na igreja porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Mas muitos de nós estamos mais preocupados com as moedas que estamos buscando do que com o relacionamento com o cabeça, que é o Senhor Jesus. Muitos de nós chegam na reunião de culto e estão mais preocupados com o seu trabalho. E eu falo isso, queridos, não tome isso como acusação, porque vocês sabem que quando Deus dá uma palavra, primeiramente Ele está falando comigo. Muitas e muitas reuniões, quando eu trabalhava, eu estava aqui de corpo presente, mas a minha alma, o meu pensamento, estava nos problemas que eu tinha que resolver na segunda-feira, que eram muitos. Tá, mas qual que é a receita para isso? A receita para isso, queridos, é a hora que a gente pisar aqui dentro, você baixar a tua cabeça e orar e falar: Senhor, mantenha a minha alma cativa ao Senhor. Que todos os meus problemas, todos os meus pensamentos, que não se referem ao reino de Deus, que não se referem à adoração ao Senhor, que fiquem daquele portão para fora. Deus faz, Deus opera, mas a gente tem que pedir. Porque senão, queridos, a carne ela milita contra o Espírito. A nossa carne, ela não quer estar aqui, ela não quer adorar a Deus, ela não quer cantar, ela não quer levantar as mãos. A gente queria estar em casa dormindo. Eu sempre falo isso. Você sabe quem que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Se você fizer a vontade da tua carne, ela vai vencer. Se você fizer a vontade do Espírito, o Espírito vence. Amém? Não se esqueça, esse coxo estava todos os dias na porta do templo. E quando eu falo templo, queridos, eu não quero que você tenha um pensamento errado de que Jesus está aqui porque isso aqui é o templo. Nós sabemos, todos aqui sabem que o templo somos nós. Jesus habita em cada um de nós. Isso aqui é só um barracão onde a igreja se reúne. Nós não podemos ter aquela ideia de antigamente, lá no Antigo Testamento, onde verdadeiramente Deus ele ficava lá, a presença dele no templo, onde só o sumo sacerdote podia entrar na presença dele uma vez por ano. Nós podemos entrar todos os momentos, aqui, no carro, em casa, de bicicleta, no banho. Você pode estar na presença do Senhor, porque o Senhor habita em nós. Jesus, Ele quer se deixar conhecer. Jesus quer ter intimidade com cada um de nós. Talvez muitos de nós sejamos simpatizantes do Evangelho. Você sabe o que é um simpatizante do Evangelho? Não tenho nada contra, eu gosto, eu me sinto bem quando eu estou lá, eu me sinto bem de estar abraçando os irmãos, eu me sinto bem de conversar com os irmãos, mas não tenho uma verdadeira experiência com Jesus, não tenho um relacionamento verdadeiro com Jesus. Esses são os simpatizantes do Evangelho. Não adianta nada nós estarmos nas reuniões de domingo, nas reuniões dos grupos nas casas, se nós não tivermos um relacionamento com o Senhor. Essa é a verdade, queridos. Nós não podemos ficar nos enganando. Nós não podemos criar um Jesus fictício na nossa cabeça, que muitos criam um Jesus fictício, um Deus fictício na cabeça. Nós temos que olhar para o Jesus da Bíblia, nós temos que olhar para o Deus da Bíblia. É esse Deus que quer se relacionar com cada um de nós. Não aquele Deus que está sentado no trono para fazer a tua vontade. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, e não o contrário. E como que Jesus vai se revelar a cada um de nós? Através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece verdadeiramente o coração do Pai e do Filho. Porque eles são um. Amém? Agora vou falar do segundo tipo de pessoa. Vou falar de uma pessoa muito conhecida, que está em Marcos capítulo 10, nós vamos ler o versículo 46 e 47, que fala do cego de Jericó.
o cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Então se lembre, onde Jesus estava, tinha sempre uma multidão acompanhando ele. Uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. O que ele estava fazendo? Mendigando. O que isso tem a ver com o primeiro que nós vimos? O outro também estava mendigando, lembra? Os dois viviam de esmolas, os dois, só que esse aqui teve uma atitude completamente diferente. Olha o que o versículo 47 fala. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês percebem a diferença de atitude? Um via a multidão chegando, o burburinho, o falatório, mas ele não se preocupava em saber quem era Jesus. Esse aqui não, esse aqui era cego, então o sentido dele de audição era muito apurado. Ele escutou aquele barulho e ele deve ter falado: é Jesus que está vindo. E a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chamou a atenção de Jesus. Esse é o outro exemplo de pessoa. Lembre-se que eu falei que eu vou falar de 3 pessoas. Com qual delas você se identifica? Agora eu queria falar do terceiro exemplo. Quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, nós vamos ler do 1 ao 10. Todo mundo achou? Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Presta atenção nisso. Tudo que está na Bíblia tem um porquê. Era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Primeira coisa que nós temos que olhar para a vida de Zaqueu, que a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos públicos entre os antigos romanos. Lembram que Roma, ela subjugava o povo judeu? Ela dominava a nação dos judeus? Então, esse homem, ele era um cobrador de impostos. Será que ele era benquisto? Sim ou não? Ele era odiado. O povo tinha ódio dele, porque ele cobrava impostos para a nação que oprimia eles. Era um vendido. E ele era chefe. E a palavra diz no versículo 2 que ele, além de chefe, ele era rico. Ou seja, não faltava nada para esse homem. Aos olhos mundanos, aos olhos humanos, esse homem tinha tudo, o que ele quisesse. Porque senão a Bíblia não ia dizer que ele era rico.
ela ia omitir isso. Mas fez questão de estar escrito aqui que ele era rico. Mateus, um dos apóstolos, também era publicano. Também era cobrador de impostos. Mas aqui está falando do chefe. O chefe dos cobradores. E esse homem se interessou por Jesus. Aqui que está a grande notícia. Ele se interessou por Jesus, só que ele era baixinho. Você imagina uma pessoa de 1,50 m, não fala qual que era a altura dele, mas eu imagino uma pessoa de 1,50 m atrás de mim. Não vê nada. Agora se imagina uma pessoa baixinha atrás de um monte de gente grande, querendo ver Jesus e não conseguia porque ele era baixinho. E aí esse homem, num esforço sobrenatural, ele corre e sobe numa árvore para ver Jesus passar. Porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Mas se ele ficasse na terra, ele não ia enxergar. Aí ele sobe numa árvore. Se imagina a dificuldade para uma pessoa baixa subir numa árvore. Eu, quando era moleque, gostava de subir em árvore. Mas já era difícil. Se imagina para um menor. Mas aí o que acontece? Zaqueu conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele chama a atenção de Jesus. No meio de toda aquela multidão, Jesus vem passando. Jesus para, olha para ele e fala o quê? Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém que eu vá na tua casa. Zaqueu não precisou se apresentar para ele. Ô Jesus, eu sou Zaqueu. Eu queria que o senhor fosse na minha casa. Eu acho que ele nem tinha pensado nisso. Imagine, era odiado por todo mundo. Olha as dificuldades, o povo talvez dando murro nele, empurrando. E esse homem vai e sobe numa árvore. Aí chega Jesus e fala assim, desce, porque hoje eu vou na tua casa. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Esse homem, mesmo com toda a riqueza que ele tinha, mesmo com todo o ódio que ele recebia, mesmo assim ele quis conhecer Jesus. Mesmo assim ele quis conhecer Jesus. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não olhou para as circunstâncias. A hora que ele saiu da casa dele, creio que ele não pensou, eu posso ir lá, estou sem proteção, talvez vão me bater, talvez vão me apedrejar, vão cuspir em mim. Ele não pensou em nada disso. Ele tinha um alvo, conhecer o Mestre. Zaqueu não olhou para as circunstâncias que o cercavam. Então nós vemos aqui, queridos, 3 tipos de pessoas nessas 3 passagens que nós acabamos de ler. 3 tipos de pessoas. Uma que vivia de esmolas e não viu Jesus passar ao seu lado durante o ministério de Jesus, 3 anos e meio. Creio que muitas vezes Jesus passou ao lado dele e ele não viu Jesus, não viu. O outro que também vivia de esmolas, ouviu falar de Jesus e foi atrás daquilo que ele queria, que era enxergar. Foi atrás da cura, foi atrás do milagre. E o terceiro é um homem que tinha tudo a nível material, tudo, porque senão a Bíblia não ia falar que ele era rico, mas faltava algo que só Jesus podia dar para ele. Só Jesus. E esse homem, contra todas as circunstâncias, mesmo assim, ele pagou um preço, arriscando apanhar, subir numa árvore, para ver e conhecer o Senhor Jesus. Um não teve atitude nenhuma, os outros tiveram sobra de atitude. Você sabe o que a Bíblia quer nos ensinar, queridos, com isso? Jesus quer pessoas com atitude. Jesus quer pessoas com atitudes. Quantos aqui estão acompanhando a viagem do Alessandro lá na África, que ele está publicando todo dia no WhatsApp algumas coisas? Levanta a mão, só para mim ter uma ideia. O Alessandro, o pai da Nath, a nora do Alcione, ele está na África já há uma semana e ele posta fotos e faz relatos. Essa semana ele relatou algo assim que quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Que tem tudo a ver com o que a gente está ministrando. Ele contou que 2 irmãos
de 70 anos cada um, pedalaram, estavam de bicicleta, pedalaram, não foi de ônibus, não foi de carro, eles pedalaram 80 quilômetros para estar reunidos com a igreja, para ouvir os irmãos aqui do Brasil, Geilson e o Alessandro, o que eles iam ministrar. A hora que eu li aquilo eu chorei. Você sabe por quê, queridos? Olha a atitude desses irmãos. Você sabe o que é pedalar? Ah, mas não é pedalar numa estrada asfaltada não, o Alcione teve várias vezes lá, é no meio do mato, né, Alcione? Arriscando ser comido por um leão, ser pego por um bicho qualquer que vive lá. Os irmãos pedalaram 80 quilômetros para estar lá. E o que isso tem a ver comigo? Por que eu chorei? Porque eu me senti envergonhado. Quantas vezes eu estou na minha casa, eu não estou com vontade de ir hoje na reunião de oração porque está muito frio. É só entrar no carro, pegar o carro, descer aqui na frente. Nem chuva a gente toma, porque a gente entra na nossa garagem e desce aqui embaixo do telhado. E muitas vezes a gente não quer vir para o culto porque está chovendo. Eu me senti envergonhado, queridos, com o testemunho desses irmãos. O Alessandro relatou, falou assim, eu estou com o coração quebrado, porque esses irmãos me ensinaram tanto, sem falar nada, só com a atitude deles. É isso que o Alcione está contando, eu não sabia. Às vezes eles dormem na beira da estrada, na beira dos carreiros lá que eles andam, para quebrar a viagem no meio. Uns vão a pé, né, Mari? Então vocês percebem a atitude desses irmãos, queridos? Todos nós um dia deveríamos visitar esses irmãos para aprender com eles. Sabe por quê? Eu estava conversando com o Aragão antes do culto. Nós somos um povo muito mal acostumado. Nós somos um povo muito adulado. A gente vem para o culto, se o ar-condicionado não estiver torrando, a gente reclama do calor. Se o som tiver ruído, a gente reclama do som. Se o louvor não for o que a gente gosta, a gente reclama do louvor. Se a palavra se estender um pouquinho, a gente reclama do tempo. Vocês percebem o que isso quer mostrar, queridos? Jesus não está no centro. Quem está no centro somos nós. Porque quando Jesus estiver no centro, a gente não vai se preocupar com nada disso. A gente vai querer estar na presença da igreja, na presença do Senhor, com expectativa daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, aquilo que o Senhor vai fazer naquele culto. Esses irmãos, queridos, eles ficaram 2 dias lá. Eles não estavam preocupados se ia receber lugar para dormir, né, Alcione? Eles não estavam preocupados, se tivesse que dormir no relento, eles dormiam. Eu queria ter colocado uma foto aqui do salão que eles se reúnem, e eu esqueci. Eles estão construindo um salão, queridos. Tem as paredes, não tem reboco, o piso é terra, e deve ter umas 10 folhas de zinco, cobre assim, digamos, 1/6 do salão, faz sombra num quadradinho, o resto não tem telhado, e o povo se reúne lá para adorar o Senhor. Eles não estão preocupados se vai chover, se vai ter sol na cabeça, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em desfrutar da presença do Senhor naquele lugar. Vocês conseguem perceber a diferença para nós, queridos? Eu não sei no coração de vocês, mas para mim isso me gerou muita vergonha. Vergonha não diante dos homens, mas me gerou uma vergonha diante de Deus. Por tantas vezes que eu murmurei. Queridos, Jesus, Ele quer se relacionar com o seu povo. Jesus é um ser relacional. Ele quer se relacionar com cada um de nós. Vocês não precisam abrir, eu vou citar 2 versículos aqui, para quem está anotando. Apocalipse 3:20, é bem conhecido. Quando Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus bateu um dia na nossa porta. Se nós nos convertemos e nos batizamos, é porque nós abrimos essa porta. Jesus entrou. Tá, mas e agora? Ele quer se relacionar. Ele quer comer com você. Ao redor da mesa. Mateus 7, versículo 7 e 8. A palavra declara assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis.
batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate se abre. Busque relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus não é mentirosa. Se você buscar relacionamento com o Senhor vai falar com você, o Senhor vai se revelar a você. Mas isso precisa de uma atitude de cada um de nós. Eu espero que ninguém se identifique com aquele primeiro personagem que nós lemos, que está ali só buscando coisas, que acha que Deus tem que servir ele em tudo que ele precisa. Queridos, nós não temos nada para merecer alguma coisa do Senhor, nada para oferecer a Deus, mas o Senhor, Ele está no centro de tudo, e nós temos que adorá-lo, porque Ele é o nosso dono, Ele é aquele que nos resgatou, é aquele que pagou um alto preço pela vida de cada um de nós, para que nós fôssemos um povo livre, um povo que já saiu do Egito, um povo que já saiu da escravidão, um povo que hoje é livre, não está mais no império das trevas, mas está no reino da sua luz. Agora, como que você está no reino, onde tem um rei que governa, e você não quer conhecer esse rei? Isso não existe, amados. O nosso rei, ele quer um relacionamento pessoal com cada um de nós. Como eu disse no início, a palavra declara que Ele conhece cada um de nós pelo nome, antes da fundação do mundo. Se Ele me conhece pelo nome, você acha que Ele não quer ter um relacionamento comigo? Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Deus ele se relacionava com Adão e com Eva. Na viração do dia, Ele vinha passear pelo jardim. Eu imagino que Deus chegava para Adão e falava: e daí, Adão, quais são as novidades hoje? O que aconteceu? Deus sabia de tudo, mas Ele queria ouvir da boca de Adão, Ele queria se relacionar, Ele queria se dar a conhecer a Adão. Vocês percebem, queridos? Deus já conhece a cada um de nós, mas nós não conhecemos verdadeiramente, profundamente, como Ele quer ser conhecido, porque isso depende de uma atitude, uma busca. Eu já estou me encaminhando para o final. Jesus quer entrar na intimidade da sua vida. Jesus quer entrar na intimidade da sua casa. E tem uma coisa interessante, né, que a Bíblia fala para nós, que Jesus ele quer vir e fazer morada em nós. Em primeiro lugar, Ele não quer ser um visitante na tua vida. A visita, ela chega na tua casa, você abre a porta, recebe ela fica um determinado tempo e depois ela vai embora, não é assim? Jesus não quer ser visitante, não. Jesus ele quer morar na vida de cada um de nós. João 14:23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vocês percebem o que Jesus falou? Se alguém me amar, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então não é para passar algumas horas, é para morar. Não é um hotel que se hospeda uma noite ou duas e vai embora, é para morar. E o que eu acho interessante é que primeiro Jesus vem fazer morada em nós, mas depois em João 14:1-3 ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Primeiro Jesus vem fazer morada na minha vida, depois, quando o Senhor me chamar, terminar o meu tempo aqui nesse mundo, eu vou morar na casa do Pai. Vocês percebem? Coisa linda isso. Primeiro, o Espírito Santo habita em mim, depois eu vou habitar na presença do Pai. E para encerrar, queridos, eu queria que você gravasse essas coisas. Você deve escolher: ou você vai ficar sentado pedindo coisas materiais para Deus. Tem muita gente que pede só coisas materiais para Deus. Ou você vai buscar Jesus de todo o teu coração,
para ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Eu não sei com qual dos 3 personagens você se identificou. Você não precisa falar para mim. Mas você sabe, porque o Espírito Santo já te revelou. E eu espero que nós todos, se você se identificou com o primeiro pedinte ali, a primeira pessoa que estava, o coxo, que estava pedindo esmola, mas não se interessava por conhecer Jesus, eu espero do fundo do meu coração, que você tenha uma atitude como Zaqueu teve. Que você tenha uma atitude como Bartimeu, o cego de Jericó. Que busque, não importa o preço já foi pago. Você não precisa pagar nenhum tipo de preço. Quando eu digo o preço, é de você ter uma atitude para ter um relacionamento e buscar um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Queria convidar o povo do louvor para subir aqui. A gente tem tempo ainda para a gente adorar mais um tempo. Nós vamos orar. E eu queria que cada um falasse. Eu não quero que você só repita aquilo que eu vou orar. Mas você sabe com quem você se identificou. E peça para o Senhor, para Ele transformar a tua vida. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos gratos, ó Deus, por esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós, para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, como igreja, reunidos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai, por tantas vezes que eu me identifiquei com esse coxo. Tantas vezes, Pai, que eu só busquei coisas materiais, Pai, e não quis verdadeiramente um relacionamento com o Senhor. Pai, mas eu te peço, Deus, que nós possamos todos ter uma atitude, Pai, como Zaqueu teve, como o cego Bartimeu teve, Senhor, uma atitude de chamar a atenção de Jesus, de buscar um relacionamento verdadeiro, de ouvir a sua voz, de saber, ó Deus, que nós não estamos no centro de nada, nós não estamos no centro do Evangelho, nós não estamos no centro do reino de Deus. O reino já fala, é de Deus, é teu, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar e para te servir, Senhor. Usa a vida de cada um de nós conforme te convém. Usa, Pai, em cada lugar que a planta dos nossos pés pisar, ó Deus, que nós possamos estar refletindo a pessoa de Jesus, mas nós só vamos conseguir refletir a pessoa de Jesus quando nós tivermos um relacionamento verdadeiro, Pai. Um relacionamento, Pai, de verdade, onde Jesus fala e nós falamos e sabemos que somos ouvidos e Jesus fala conosco e nós também ouvimos aquilo que Jesus está nos falando. Pai, em nome de Jesus, nos dá entendimento, Pai. Nos tira do nosso comodismo, Senhor. Pai, não basta a gente passar todos os dias da nossa vida, Senhor, à porta do templo, esmolando, pedindo coisas. Nós queremos chamar a tua atenção, Jesus. O Senhor pagou um preço pela minha vida. Eu abri a porta do meu coração e o Senhor veio habitar dentro do meu coração. O Senhor reina na minha vida, o Senhor é dono da minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então que a minha vontade seja totalmente anulada, seja caída por terra, mas que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, transforma as vidas que precisam ser transformadas, para a honra e glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não olhou para merecimento, porque ninguém aqui tem merecimento algum. Nós não merecíamos a salvação, mas mesmo assim, Jesus olhou e nos amou, e resolveu pagar um preço de sangue, pelas nossas vidas. O sangue mais precioso do universo foi derramado, para que eu e os meus irmãos estivéssemos aqui hoje, livres do jugo de Satanás, para que nós pudéssemos verdadeiramente nos relacionar com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Glórias ao teu nome. Amém. Tem uma música, não sei se todos conhecem, mas que ela fala sobre nós nos rendemos ao Senhor e irmos além, nós vamos nos aproximando dele. Fala assim: render a ti adoração e derramar meu ser. É o que o meu coração
é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. No começo, render a ti, adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-nos além, Senhor. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Mais do teu poder, Jesus. Mais do teu poder. Amém. Amém. Queria pedir para você fechar os teus olhos um minutinho, a gente orar ao Senhor. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor nessa manhã, compreendendo, Senhor Deus, que nós precisamos de Ti, compreendendo, Senhor Deus, que o Senhor conhece a nossa natureza, o Senhor sabe que nós somos pó,
O Senhor sabe as nossas limitações, Pai. Mas como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. A nossa oração é para que a Tua misericórdia se renove na nossa vida a cada dia, como ela tem sido feita. Que o Senhor coloque fé suficiente no nosso coração e desejo suficiente no nosso coração para Te buscar mais e mais. Que o Senhor derrame da Tua porção e da Tua graça sobre nós, como o Senhor já tem feito a cada dia. Para que o nosso coração seja firmado no Senhor, para que a nossa vida seja renovada no Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, e a Tua unção para esse tempo, Pai amado. A porção necessária, Senhor Deus, para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para depois de amanhã, para permanecermos firmes no Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe a tua vida essa semana, em nome de Jesus. Amém.